Aqui é o Sandro Rosa, soldagem de manutenção expert. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executados na manutenção. E o assunto a ser abordado hoje é consumíveis na soldagem. Vamos conversar sobre consumíveis de soldagem, e é muito interessante a gente abordar esse tema, porque tem muita gente que desconhece o que é o consumível de soldagem e que trabalha na área de soldagem. Engenheiros, técnicos, supervisores, e que precisam dominar essa parte de consumível de soldagem, porque a qualidade da solda está atrelada ao quê? Aos consumíveis de soldagem utilizados. Então, a gente vai entender um pouco dessa nomenclatura, do qual um dos consumíveis muito utilizado na soldagem de manutenção é o eletrodo 7018. O que significa 7018? E as pessoas não sabem o que significam isso. E trabalham na área de soldagem. Então, eu vejo na área de soldagem, principalmente de manutenção, as pessoas propagam esse nome 7018, 6010 ou o que for, mas não sabem o que significa. Então, a gente vai ver hoje o que significa essa nomenclatura e como a gente precisa saber da nomenclatura para poder comprar e até direcionar qual o consumível mais adequado para a aplicação conforme o equipamento a ser soldado. Então, isso é muito interessante, a gente vai ver o seguinte: o que é consumível? Então, por definição, consumíveis são todos os materiais empregados na deposição ou proteção da solda. Então, o exemplo deles são eletrodos revestidos, varetas, arames sólidos e tubulares, fitas, fluxos sólidos, gases, passas, líquidos decapantes e antioxidantes. E eu vou colocar aí o eletrodo da tocha TIG, de tungstênio, porque apesar o consumo dele ser baixo, mas você vai afiando com o tempo, você precisa trocar o eletrodo. Então, eu já vi alguns trabalhos, algumas situações que as pessoas começaram a trabalhar e não tinha sobressalente. E tivemos de parar a soldagem, porque quando solicitamos, foi gastando, e aí, quando precisamos de um eletrodo novo, não tinha no estoque. Não tinha no estoque. Porque as pessoas esquecem de levar em consideração o eletrodo da tocha de tungstênio, da tocha de TIG, que é o eletrodo de tungstênio. Então, como é que é o critério de seleção? Então, primeiramente, como é que eu identifico qual eletrodo a ser utilizado? Depende do metal base. E isso é muito importante porque, se eu não souber o metal base, eu tenho dificuldades em determinar qual o melhor metal de adição e qual o melhor gás. Então, por isso, eu lembro que eu sempre pedia, quando alguém vinha com alguma pedida aí para dar um suporte, né, na manutenção, na soldagem de algum equipamento, eu sempre falava o seguinte: qual o material base? Qual o metal base? Aí o cara falou: não sei. Eu falei: você tem um desenho? Me mostra o desenho, me dá o desenho para poder dar uma olhadinha. E quem trabalha com soldagem precisa saber que metal de base que ele vai soldar. Ou pelo menos ter uma ideia daquilo que ele vai soldar. Outro, geometria e tipo de junta. Qual a geometria? Qual o tipo de junta? Em ângulo? De topo? Qual o chanfro? Chanfro em K, duplo V, meio V, J. Espessura da peça. Qual a espessura da peça? Chapa fina, chapa grossa? Posição de soldagem sobre a cabeça, vertical, horizontal. Tipo de fonte de energia. Qual é a fonte que você está utilizando? Fonte de energia alternada, contínua.
Qual a produtividade que você quer? Uma produtividade alta, que você está com prazo, e aí vai, em função disso aí, você pode escolher um ou outro processo, e aí vai variar os consumíveis. Qual a habilidade do soldador? Não adianta um soldador que solda solda com o eletrodo revestido, você entregar uma máquina de solda MIG-MAG. Ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade. Então, quais são os tipos de consumíveis no processo de soldagem a gás? Tem vários processos, tá, gente? Eu vou pegar os mais comuns utilizados na soldagem de manutenção. Então, soldagem a gás ainda é muito utilizado. Ok? É muito utilizado ainda. Está diminuindo, mas é utilizado. Então, quais são os gases que nós temos? Propano, acetileno, butano. Os gases comburentes. O oxigênio e o ar atmosférico. Ok? Então, esses aí, para soldagem a gás, são os gases combustíveis e os gases comburentes que são utilizados. Então, e aí, acetileno, propano, até o gás natural, podemos colocar aí o gás natural também é utilizado. Soldagem a arco elétrico. Então, no processo eletrodo não consumível, no processo TIG, mas aí precisa tomar cuidado que esse eletrodo ele é consumível, porque somente quando eu dava treinamento com TIG, e aí soldador novo sempre afoga o eletrodo de tungstênio na poça de fusão. Toda vez que ele faz isso, ele perde a geometria, e ele precisa o quê? Afiar. E aí no que ele vai afiando, ele vai o quê? Consumindo esse consumível. Só que demora, tá? Demora, mas é um consumível. Então, para esse processo, TIG, os gases argônio, hélio, nitrogênio, é um mix, ou uma mistura de gases. Geralmente a gente utiliza varetas, nua e sólida, no processo manual, e arames para o processo semiautomático. Ok? E fluxos também, líquidos e pastosos, para você fazer limpeza do material. Então, aqui está diversas normas, né, que nós temos aí, na ASME, na AWS, e que fala dos consumíveis de acordo com o material que você vai utilizar e processo. Então, para aço ao carbono, para o processo manual, arco elétrico, o eletrodo revestido, então eu tenho os eletrodos nessa norma aí, A5.1, então eu tenho os eletrodos a serem utilizados. Então a gente vê que para processo e metais base eu tenho os consumíveis adequados. Então, o que eu quero deixar bem claro que não existe nada que você tira da cabeça. Nada que saia da cabeça do soldador. Isso existe norma. Existe norma orientando o que fazer e como fazer bem feito. Ok? Então, classificação dos consumíveis em função da AWS. Então, o EZIM é eletrodo para soldagem a arco elétrico. Então, quando você pega o eletrodo revestido, ele vem lá no eletrodo, ele vem escrito lá E7018. Vareta para soldagem a gás, vem o R, ela vem tipada lá o R. Metal de adição para abrasagem, vem o B. Fluxo para arco submerso é o F. E o ER significa o quê? Indica a possibilidade de aplicação com eletrodo nu, arame ou vareta. Ok? Então, o ER não é eletrodo revestido. Ok? ER é utilizado muito nas varetas para TIG e para processo MIG-MAG. Então, ER 70S e o eletrodo é o Ezinho só, E7018. Então, o eletrodo revestido, geralmente, ele é composto de uma alma. Então, essa parte metálica é produzida por trefilação e que são usados na soldagem de aço carbono. Baixa liga, inoxidável e outros mais. Então, a gente pode estar utilizando a alma metálica. E
nessa alma eu posso estar adicionando também o quê? Elementos de liga, para poder, que a gente chama de alma ligada. Então, posso ter adição de elementos de liga. Eu tenho um revestimento, que é um material aglomerado em volta, e aí esse material aglomerado, ele ajuda ele é desoxidante, estabiliza o arco, ele gera um gás que favorece a abertura do arco, a estabilização do arco elétrico, ele forma escória para poder fazer a limpeza da solda, e aí ele tem silicatos de sódio, potássio, óxido de ferro, sílica, celulose, dióxido de titânio, carbonato de cálcio, fluorito e outros mais. E isso aí são tudo elementos que você adiciona para te dar formação de escória, desoxidar a poça de fusão, estabilização do arco. Então, é muito importante. E o outro também, ele pode influenciar nas propriedades mecânicas do metal. Então, tem alguns elementos que eu adiciono ali, igual óxido de ferro, que pode o quê? Aumentar a produtividade, aumentar a quantidade de metal depositado. Então, qual é a função do revestimento? Então, a função do revestimento são três. Uma é a função elétrica, a outra é a função física e a terceira é a função metalúrgica. Então, a função elétrica, ela tem a função de que ela deve possuir componentes que podem me dar o quê? Facilitar a abertura e estabilidade do ar. Então, aquela facilidade que, para alguns eletrodos, o soldador tem de abertura de ar, está relacionado com o quê? Com o revestimento. Então, essa questão de você ter corrente contínua, corrente alternada, o que te favorece você soldar com corrente contínua ou corrente alternada é o revestimento. É o revestimento. É a parte, os componentes que favorecem o quê? Essa função elétrica. A função física é possuir componentes que favorecem a formação de fumos mais densos que o ar atmosférico para gerar o quê? Uma proteção da solda, para não ter contaminação de oxigênio e hidrogênio. Então, isso é muito importante, tá bom? Uma outra é o quê? É contribuir para a transferência metálica do eletrodo nas posições desfavoráveis de soldagem. Então, ela te dá a condição de você estar soldando, transferindo a metal para a poça de fusão na posição vertical e sobre cabeça. Sobre cabeça e na vertical. Então, essa função física favorece o quê? A transferência metálica. Porque se você for parar para analisar fisicamente, você só conseguiria soldar só na posição plana, cada efeito da gravidade. Mas em outro vídeo a gente pode falar como é que se dá esse processo de transferência metálica, que é bem interessante. E por isso que a gente consegue soldar sobre cabeça e na vertical, porque é completamente desfavorável à ação da gravidade. A outra é a função metalúrgica, né, que deve refinar a estrutura, remover impurezas e óxido, que é proveniente do metal base do próprio eletrodo, então durante soldagem, na formação da escória, promover a adição de elementos de líquido para poder melhorar propriedades mecânicas da junta soldada. Então, ela tem uma característica muito importante metalúrgica. Então, tem alguns eletrodos que tem alguns elementos de liga que favorecem a aplicação dele na raiz. Então, se eu não me engano, acho que é o 7018A1, quando você vai fazer a raiz, ele apresenta umas características favoráveis para fazer raiz da solda. Depois você usa o convencional, 7018 convencional, para fazer o enchimento. Então, precisa conhecer isso. E nós temos o tipo de revestimento, que é muito importante também. Então, nós temos o ácido, o celulósico, o rutílico e o básico. Então, o ácido, geralmente, ele é construído de óxido de ferro e sílica. Ele pode conter pó de ferro, que aí aumenta o rendimento metálico. Ele é de fácil manuseio,
principalmente nas posições de soldagem plana e horizontal. Então, a gente vai ver que o ácido, tá ok? O ácido, ele tem favorece bastante essa questão. Vou até escrever aqui para a gente voltar esse ácido mais para frente, que a gente vai ver umas características de alguns eletrodos, principalmente utilizado na serralheria. Ele é suscetível a trincas quando usado em aço de baixa qualidade. Nós temos o celulose que tem um acabamento, a qualidade é excelente. Você vai terminando de soldar, o revestimento ele vai saindo. Então, quando você termina de soldar a sua peça, o revestimento está todo solto. Então, ele é construído de celulose. Então, ó, olha só, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, se você tiver risco de ter trinca-frio, ele é um problema. A escória dele é muito fina, e o acabamento dela ele é muito bom na posição vertical descendente. A remoção dessa escória é muito fácil, é diferente do 7018, que você tem que ir lá com a picadeira, tirar e limpar bem. Produz um cordão de solda com uma grande penetração, ele é bom para dar penetração. Ele é muito utilizado também na soldagem de tubulação, na área de oleoduto e gasoduto. Desvantagem, introduz grande quantidade de hidrogênio. Então, se você tiver risco de problema de trinca-frio, você precisa contornar, criar mecanismo, um bom pré-aquecimento, um pós-aquecimento, para poder minimizar os efeitos de você ter trinca-frio. O rutílico, que é o óxido de titânio, ele facilita muito a abertura de arco, então é um dos eletrodos que a gente utiliza muito para quando a pessoa está aprendendo a soldar. Então, no início ali, ele é muito bom para poder... Ele é fácil você abrir o arco e manter o arco estável, porque a grande dificuldade do soldador no início, no aprendizado, é ele abrir o arco elétrico. A penetração é relativamente baixa e produz cordões com solda com ótima aparência, sendo por isso muito indicado para a parte de quê? De acabamento. Então, eu preciso de um acabamento melhor, porque vai ter uma exposição da solda, então ele é um bom eletrodo. Outro também é a sua escória não apresenta resistência ao destacamento, sai com muita facilidade. E nós temos o básico, que é o 7018, ele é carbonato de cálcio e fluorito, acho que é 7018 mesmo, se eu não me engano. Possui a sua composição em elementos desoxidantes, então é manganês e silício. E aí, quando a gente for estudar num outro vídeo aí, metalurgia do soldagem, a gente vai ver por que se adiciona o manganês e o silício. Então, você consegue remover as impurezas do metal de solda. Produz cordões de solda com baixíssimo teor de hidrogênio. Os cordões apresentam excelentes propriedades mecânicas e grãos muito refinados e alta resistência. E é soldagem também de alta resistência. Só que ele é higroscópico. Ele absorve umidade. E aí precisa estar onde? Na estufa. Então, o 7018, que a gente vê muito na área, aí o pessoal deixa tudo solto. E ele absorve o quê? Umidade. E aí eu tenho o risco de ter o quê? Trinca-frio. E é o eletrodo mais utilizado na soldagem de manutenção. E ele é deixado de qualquer jeito. Então, o cara deixa na caixinha dele lá de eletrodo, na estufa, na caixinha, geralmente, muitas indústrias aí corta aquela lata de eletrodo e aquela lata ela é um porta-eletrodo. E aí o cara para de soldar hoje, amanhã ele volta a soldar, ele tira o eletrodo, só que de uma noite, de um dia para o outro, já absorveu a umidade. Já não pode soldar, tem que voltar para a ressecagem, para depois ele retornar a campo. Soldagem executada em qualquer posição, 7018 é bom, é isso. Qualquer posição você consegue soldar. Preferencial a corrente contínua, polaridade inversa.
e aí a gente pode conversar em outro vídeo que essas questões de polaridade, eletrodo ligado no polo positivo. Requer uma mão de obra mais treinada e qualificada. E é muito interessante quando a gente pega soldador, ele depois que ele aprende a soldar com 7018, ele não quer soldar com outro eletrodo, porque ele tem uma dureza maior, esse eletrodo que tem uma resistência mais alta, e ele não quer trocar de eletrodo. Então, como é que se dá o nome dos eletrodos 7018? Então, olha só que interessante. Por que eu sei que ele é básico? Porque o finalzinho dele, 18, então 15, 16, 18, 28, 48 são básicos. 12, 13, 14, 19, 24 são rutílicos. 10 e 11, celulósico. 20, 22, 27 são ácido. Então, em função da norma AWS A5.1, caso vocês tenham dúvida, vai nessa norma. Existe norma, gente. Existe norma. Existe norma. Então, o critério: tipo de corrente, tipo de revestimento, posição de soldagem e propriedade mecânica do metal depositado. Isso é muito interessante, essa questão do metal depositado. Eu tive uma situação prática do qual a propriedade mecânica do metal depositado não estava de acordo. O consumível estava com problema. E aí nós fizemos o ensaio de extração. Depois, num vídeo aí, eu posso ensinar como é que você faz isso. Aí nós fizemos o ensaio de extração do metal depositado, a propriedade estava abaixo do especificado. Aí nós temos a questão o último número aí, então 18, final 8. Então, corrente, polaridade direta ou corrente alternada. Final 3, 4, 7, 9 e 20, polaridade direta e indireta e alternada. 10 e 5, só polaridade direta. E 2, polaridade indireta e corrente alternada. CC-, CC+, né? CC+, corrente alternada, e CC+ ou menos, corrente alternada. Então, quando o zero é precedido de um número, então 1, 0, CC+. Quando o zero é precedido de 2, CC+, CC-, corrente alternada. E a espessura do metal de base influencia na escolha do diâmetro do eletrodo, e, consequentemente, com a corrente. Isso é lógico. Quanto maior o espesso, maior o diâmetro. Como é que são as especificações? Aí eu tenho A5.1 para aço carbono, A5.5 para aço baixa liga, 5.4 aço inoxidável, A5.2 vareta de oxigás, que é muito utilizado na manutenção também. Então, aqui é muito interessante, que aqui a gente começa a entender como é que é a disposição do consumível. Então, eu tenho o E, que é de eletrodo revestido, ok? O Ezinho. Esses dois números aqui, ó, vamos pegar o 70 aqui, 60, 60, é a resistência, é o limite de resistência, e em PSI, tá ok? Aí, aí eu preciso multiplicar para achar em PSI, eu preciso multiplicar por 1000. Então, 60.000 PSI ou 60 kPSI. Então, aqui é o limite de resistência. Então, eu tenho 60, 70, 80, 90, 110, 120. É o limite de resistência do material, que é compatível com o metal base. A resistência da solda tem que ser igual ou um pouco superior ao metal base. Depois eu tenho o terceiro aqui, que está aqui, vou pegar aqui o ponteiro. O terceiro aqui, eu tenho aqui a posição de soldagem. 1 em todas as posições, 2 plana, horizontal, 4 todas
vertical descendente. Então, vamos pegar o 63 aqui, ó. 60 PSI, 1000 PSI, 1, eu posso soldar ele em todas as posições. Como 7018 também, todas as posições. Agora, eu vou pegar aqui tipo de corrente. Então, o tipo de corrente, eu pego o quê? O último número. Então, 3. 3 está aqui, ó. CC menos, CC mais e corrente alternada. O 8 do 7018, eu tenho CC mais e corrente alternada. E é muito interessante quando a gente faz inversão da polaridade, principalmente quando a gente está brincando com um soldador novo que está aprendendo, e aí você muda a polaridade, o barulho da máquina muda. Eu consigo identificar se a máquina está com polaridade invertida, principalmente quando está usando 7018, pelo barulho. E o soldador novo não tem essa experiência, e aí o pessoal costuma muito trocar na área para sacanear o soldador. E os dois últimos números é o tipo de revestimento. Ácido, celulósico, butílico e o básico. Então, a gente vê que o 13, que nós temos aqui, vou chamar aqui a tabela, tem uma tabelinha aqui, ó, o 13, nós temos que o 13 é o quê? É o rutílico. Então, 6013 é o quê? É um rutílico. 7018, 18 é um básico. Deu para entender? Então, essa codificação ela é muito interessante, porque quando eu especifico um 7018, tudo bem que a norma já em função do metal base, ela te indica quais são os consumidos adequados, você pegando aquelas normas que eu falei, essa norma aí, a AWS 5.1 ou a WSD 1.1, que também é uma norma que te orienta com relação a soldagem, ela te dá, em função do metal base, quais são os consumíveis que você pode estar utilizando em função do processo de soldagem que você pode utilizar. Tá ok? Aqui nós temos o eletrodo revestido para aço baixa liga. Aí eu já, o limite de resistência já aumenta um pouquinho, já tem 100, 110, 120. Então, você tem 3 números aqui. Então, você pode ter um E110, 18. E aí eu já tenho um outro código aqui, que é o X, que é uma composição química diferenciada. E aí eu preciso olhar uma tabela lá na norma, ela te dá a tabela, que ela vai te especificar o que significa essa letra aí. Lembra que eu falei A1? Então, tem um elemento de liga lá que te dá uma qualidade melhor para você fazer 7018A1 na raiz. Aqui para oxigás, a gente vê que vem o R, aí vem três números aqui, que é o limite de resistência também da solda, do metal depositado. Então, lembrando que isso aí é do metal depositado, tá? Soldando com as variáveis, com os procedimentos adequados solicitados pelo fornecedor, você vai ter esse limite de resistência aí. E o G aqui é o não especificado. Ou uma composição acordada com o fornecedor e cliente. Ok? Então, geralmente, uma vareta R45. O que eu tenho? Uma vareta para oxigás com limite de ruptura de 45 o quê? PSI? 1000 PSI. Poxa, essa aqui não ficou boa, ficou escura. Aqui é para aço inoxidável, e aí eu tenho aqui 308, que é a mesma coisa, continua, só que aí eu preciso o quê? Eu tenho eletrodo convencional, que a alma é com aço inoxidável, ou eu tenho sintético, que o revestimento é feito de aço inoxidável. Tá bom? Aqui eu tenho as ligas, né, e a composição química. Então, 307, qual a composição química? 308. Geralmente, é muito interessante
Os consumíveis são sempre L, geralmente. Eu recomendo sempre você utilizar L com aço inoxidável, porque o carbono é mais baixo e o carbono é muito ávido pelo cromo. E aí você pode ter uma fragilização do contorno de grão. Aquele óxido de cromo que faz a passivação do ácido inoxidável, quando você aquece o material, se tiver muito carbono livre, o cromo ele é mais ávido pelo carbono numa temperatura alta. E aí o que acontece? Eu empobreço de cromo. E aí, empobrecendo de cromo, eu tenho fragilização no contorno de grão, fazendo com que eu tenha corrosão localizada, que a gente chama de pitch. E é um aço caro, né? Geralmente tem cromo e níquel, justamente para poder aumentar a resistência à corrosão. Você está soldando e diminuindo, empobrecendo o aço, gerando um comprometimento com relação à resistência à corrosão. Aqui é a lata, geralmente a lata vem com essa identificação, E7018, mostra o diâmetro, mostra o número da produção, data da embalagem, o embalador, tem um código dele aqui, aí tem o diâmetro, e aí pelo diâmetro tem um comprimento dele, e tem a faixa de corrente, você pode estar utilizando amperagem, tá ok? E tem um peso. Então, ela te dá uma faixa e você vai regulando. Então, para utilizar esse eletrodo de 2,5, que é muito usual para fazer raiz, você tem que trabalhar entre 85, 65 e 105. Ok? Aí precisa se fazer também a inspeção visual, tá? Como é que a embalagem está, a identificação da embalagem, classe 2 eletrodo, verificação dos dados certificados, isso é muito importante. Exame visual dos consumíveis, para ver se ele não tem defeito. Eu já peguei uma caixa de eletrodo, um lote, que o revestimento estava com defeito. Estava com defeito. E teve um que eu peguei também que nós tiramos e ele apresentava um alto nível de porosidade. Era o consumível. E a lata estava lacradinha, não tinha tido contato com umidade, nada, estava lacradinho. Nós acabamos de tirar da lata, desembalamos, deu muito poro. Dimensional também. Aqui está um eletrodo, e só para efeito de curiosidade, ele tem um chanfro aqui, ó, na ponta, justamente para facilitar o que? A abertura do ar. Geralmente, o que o soldador faz? Ele risca, ele quebra essa ponta aqui, ele acha que facilita. O revestimento é que ajuda a abrir o arco. Se você tira o revestimento, você dificulta abrir o arco. Aí nós temos o revestimento aqui, a ponta do eletrodo e a alma dele aqui, ó. E onde você vai ter a pega também na tenaz. Aí eu preciso ter uma estufa de secagem, tá? Que aí eu vou secar os eletrodos revestidos e o fluxo. Aí ela deve dispor de aquecimento, controle de resistência, sistema de remoção de ar, controle de temperatura de até 400 graus. Ela tem esse formato aqui, secagem. Quem trabalha com soldagem precisa ter. A manutenção é meio relapsa com isso, tá? Eu vou dizer que eu fui numa empresa fazer um trabalho lá. Nós tivemos que fazer uma estufa. Eu lembro que a gente conseguiu uma geladeira velha e fizemos com uma geladeira velha, mas isso aí é quebra-galho. Isso é quebra-galho. Isso é quebra-galho. Aí tem a estufa de manutenção, tá? Que você mantém um eletrodo também, que pode ser parecido com aquela outra, ou ela pode ser menorzinho.
geralmente tem esse formato aqui, ó, ela é só de manutenção. Então, essa aqui fica mais próximo da equipe de soldagem, que fica lá no campo. Então, você tem aquela de ressecagem, e essa aqui de manutenção da secagem. Então, vamos supor, você utilizou o 7018, parou de soldar, você pega, leva lá para ressecagem, vai fazer ressecagem, depois ele vai para essa estufa de manutenção e secagem. Se o eletrodo saiu dessa estufa, ele não pode retornar para o campo para soldar. Então, ele precisa voltar lá para ressecar, se for trabalhar com 7018. E nós temos a portátil, que é o cochicho, que o pessoal chama na área, que é a estufa, o pessoal chama geralmente cochicho. Tem uns problemas com relação à conexão, né? Algumas empresas aí proíbem esse tipo de conexão na própria máquina de soldagem, e aí alguns eletricistas já estão colocando algum dispositivo que você conecta ali, para não ter risco do soldador estar mexendo com a parte elétrica. Muitas empresas têm cochicho, mas está sempre desligado, ou o soldador não liga ele, ou ele não liga porque ele não quer, ou a empresa não cobra, e aí é a mesma coisa que ele estiver carregando uma lata, serve para nada, e ela mantém a temperatura de 80 a 150. Terminou o serviço, o que você vai fazer? Você vai pegar esse eletrodo todo, levar lá para ressecagem. Depois ele vem para a estufa de manutenção. Não é pegar ele e jogar, voltar para ele para manutenção, não. Ok? Então, a nossa função aqui é ajudar a reduzir o número de falhas em soldas, né, executadas na manutenção. Comente aí o vídeo, o assunto abordado de hoje, para que a gente possa ver as dúvidas e trazer, de repente, num próximo vídeo, algum vídeo direcionado com aquela sua dúvida, tirando com mais detalhe, aprofundando um pouco mais. Então, a gente vai colocar sempre aí na nossa rede, aí no Instagram, no Facebook. Então, não deixe de comentar o nosso vídeo. Um abraço, muito obrigado.